olha só, onde é que essa questão de análise, né, de contagem, chamada análise combinatória, quais são os tipos de problemas que isso aparece? Então, veja só, considere os seguintes problemas. De quantos modos distintos, ou seja, de quantas formas diferentes, 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema, né? Esse é um típico problema de contagem, né? Então, você pega uma fileira de cadeiras, né, com 8 cadeiras, e você tem 8 pessoas. Então, quais são todas as formas diferentes das pessoas se sentarem, né, nessas cadeiras, de modo que cada arrumação dessa seja uma arrumação diferente? Esse é um problema de contagem, né? Você pode experimentar uma a uma, né? Uma do lado da outra, aí depois vai trocando de local, mas como a gente consegue garantir que faremos todas as combinações possíveis, né? Às vezes essa quantidade ela é um número pequeno, né? É fácil de você arrumar e colocar, tá? E às vezes esse número de possibilidades é enorme. Não faz sentido você contar um a um, tá certo? Não dá para contar um a um, tá? Não dá tempo disso, não, às vezes até. Então, existe a análise combinatória, essas técnicas, elas vêm para ajudar nesse sentido. Um problema, por exemplo, como esse. Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e de algarismos? Esse aqui é outro tipo. Na placa comum, antes dessa placa Mercosul, são 3 letras e 4 algarismos. Então, como cada carro tem que ter a sua própria placa, é como uma identidade, né? Cada um de nós temos uma identidade, né, diferente, um número de identidade diferente, um número de CPF, né, único para cada um de nós. Para as placas deve ser da mesma forma. Então, existem milhões de automóveis circulando no Brasil, por exemplo, no planeta. Não vamos falar do Brasil aqui especificamente, da legislação. Então, é preciso pensar em formas de colocar uma placa individual para cada um. Então, como se faz isso? Como a gente consegue contar isso? Então, o modo que a placa foi pensada é uma forma pela análise combinatória, de que existam milhões ou até bilhões de possibilidades diferentes, que é para não ter problema de chegar e acabar a placa. Ter carro novo e não ter placa para botar. Então, essa é outro tipo de problema que a análise combinatória ela ajuda a resolver, tá? Aqui, de quantos modos distintos, lembrando, distinto significa diferente, né? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de sorteio da Mega Sena? Aí é que você vai ver que existe milhões até bilhões de combinações, né? Então, quando você joga na Mega Sena, por exemplo, você tem uma chance, se você fizer um jogo, né? Você tem uma chance num total de, se eu não me engano, era mais do que 5 milhões. Não era 5 bilhões, uma coisa assim. Então, por isso, é tão difícil ganhar na Mega Sena, tá? Porque é o tipo de situação que gera milhões de combinações, né? Se você fosse fazer jogos diferentes, né, combinações de números diferentes, você ia ficar anotando milhões de possibilidades. Mas ao invés de anotar, às vezes a gente precisa escrever todos, mas a gente precisa saber quantos, né, quantas combinações nós podemos formar. Então, a análise combinatória, ela ajuda, né, nesse tipo de contagem, tá bom? Que eu vejo, por que se inventa essas coisas? Por quando a contagem passa a ser um negócio muito volumoso, quando você trabalha com números muito volumosos, né? Então, você anotar um por um passa a ser uma tarefa desumana, uma tarefa muito monumental. Então, em vez de você perder o tempo fazendo a contagem um a um, você
existem ferramentas que você pode simplificar para você saber qual a quantidade, né, de possibilidades, dependendo do problema. Tranquilo? Alguma perguntinha? Aqui. Vamos lá. Todas as questões levantadas são problemas de contagem, né, como a gente já havia comentado. A análise combinatória é a parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permite resolver essas e outras questões. Tá bom? Então, para facilitar a nossa vida. Muito bem. Vamos conhecer a mais simples, né? E, pelo nome já diz, fundamental, né? Que é o princípio fundamental da contagem. Esse aqui é realmente aquele que geralmente se aplica na maioria dos problemas, né? Lógico, ele não consegue abranger todos, né, tão eficientemente assim, mas ele é o ponto de partida para o arranjo, a combinação e a permutação, né? A partir da ideia dele. Então, vamos ao primeiro exemplo. Já coloquei ele aqui para a gente. Muito bem. O que ele diz aqui? Um quiosque de praia no Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão. Ele tem um combinado de sanduíche natural e suco por R$20. Tá? Para esse combinado, há 4 opções de recheio para sanduíche: frango, atum, vegetariano e queijo branco. E 3 opções de suco: laranja, uva e morango. Então, esse exemplo aqui é o clássico, né? Ele é simples, mas ele expressa bem a ideia ele expressa bem a ideia da contagem, né? E a ideia do princípio fundamental da contagem. E ele é muito clássico. Pode vir, no caso aqui, combinado de sanduíche e suco. Pode vir também, aparecem muito aqueles problemas de, uma moça tem 4 blusas, né, e 3 tipos de saia, ou calça, ou short, né? Geralmente coloca assim. E aí, quantas são as possíveis, né, todas as combinações possíveis que ela pode se arrumar para sair, por exemplo. Então, esses são os clássicos, tá? Que é bom que ele dá a ideia bem perfeita de como essa contagem. Bom, nós temos formas de contar. É uma contagem de um número pequeno. Então, a gente pode fazer na mão, um a um. Né? Mas vai ser importante para pegar essa ideia e a gente extrapolar quando for um universo de valores maiores. Tá? Então, a gente pode fazer a combinação 1 a 1, né? Escrevendo. Ou a gente tem eu vou já mostrar a vocês aqui, um diagrama, ele é chamado de diagrama de árvore, né? Porque ele parece uma árvore mesmo, tá? E esse diagrama, ele facilita na hora de você visualizar as combinações, porque elas vão ser arrumadas como fossem ramos de uma árvore, tá? Mas vocês vão ver aqui como vai ficar o negócio. Então, para facilitar, quem vai descrever frango, atum, vegetariano, queijo, né, para as combinações aqui de sanduíche, então vamos aqui, o sanduíche. Vixe, faz tempo que eu não escrevo aqui. Então, o de frango, eu vou chamar de F, para facilitar, né? O de atum, vou chamar de A, só para não carregar muito a anotação, né? O vegetariano, vamos chamar de V. E o de queijo, vamos chamar de Q, tá bom? E os sucos, nossa, a letra tá horrível. Temos o suco de laranja, vamos chamar de L, de uva, de U, e o de morango de M.
só para facilitar na leitura. Então, nós temos aqui duas escolhas a fazer, né? As escolhas são feitas em etapas. Vamos aqui, quem é a primeira etapa? A primeira etapa vai ser escolher o tipo de sanduíche. Tá joia? E a segunda etapa vai ser escolher o suco. E aí, como é que fica esse diagrama em árvore, né? Muito bem. Para a primeira etapa, que é escolher o sanduíche, eu tenho quantas opções para escolher o sanduíche? Frango, atum, vegetariano e queijo. Eu tenho 4. Então, vou colocar aqui. Frango, atum, vegetariano e queijo. Certo? E aí, a gente escreve assim, ó, a nossa árvore começa aqui. Então, eu tenho uma escolha para frango, atum, vegetariano e queijo. Depois que eu escolhi o tipo de sanduíche, eu vou escolher agora o tipo de suco. Para cada escolha de sanduíche, eu tenho quantas escolhas para o suco? Eu tenho laranja, uva e morango. Eu tenho 3 escolhas, certo? Então, aqui eu tenho, na segunda etapa, por exemplo, se eu escolhi o sanduíche de frango, eu posso escolher como suco o suco de laranja, de uva ou de morango. Então, aqui, ó, eu tenho essas 3 escolhas. Para cada um dos meus sanduíches que eu escolher, eu tenho também, de novo, 3 escolhas de suco. Então, se eu escolher o sanduíche de atum, eu posso escolher o suco de laranja, de uva ou de morango. Se eu escolher o vegetariano, posso escolher laranja, uva ou morango. E o de queijo é a mesma coisa, laranja, uva ou morango. Então, para cada uma dessas escolhas de sanduíche, eu tenho outras 3 de suco. E aí, por isso, essa representação aqui, que é chamada de diagrama em árvore, ela mostra para a gente, sistematicamente, quais são os caminhos, as escolhas que eu posso fazer sem repetição, né? Então, vamos dizer, quantas combinações aqui eu obtenho no final das contas? Então, vamos anotar aqui. Então, se eu escolhi o sanduíche de frango, eu posso escolher o suco de laranja. Então, eu tenho a primeira combinação aqui, ó, frango com suco de laranja. Eu posso escolher o frango com suco de uva, o frango com suco de morango. Então, escolhido o sanduíche de frango, eu tenho essas 3 combinações de frango com um suco diferente. A mesma coisa se eu escolher o de atum. Então, eu posso ser um sanduíche de atum com suco de laranja, atum com suco de uva, atum com suco de morango. E aí eu faço isso com todos os outros. Vegetariano laranja, vegetariano uva, vegetariano morango. E, finalmente, queijo com laranja, queijo com uva, vamos subir um pouquinho, e queijo com morango. Joia? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 opções, né? 12 combinações de sanduíche com suco. Oi. A ideia aqui é vocês compreenderem, né, o porquê que o princípio funciona e como a gente pode contar, né, sem precisar fazer esse diagrama. Por exemplo, diagrama com quantidades maiores aqui, ele vai ficar muito grande, né? Mas a gente precisa compreender a ideia é essa aqui.
E existem questões que, fazendo um diagrama, fica mais fácil de você compreender, tá? Então, aqui, como a minha querida Isabela adiantou, né? Se eu quiser não saber quais são as combinações uma a uma, se a minha pergunta não for essa, mas quantas combinações nós podemos fazer, que eu acho, se não me engano, essa é a pergunta. Cadê? De quantas formas distintas? E ali aqui na questão ele não quer. Quais são as formas distintas? Ele quer saber de quantas, ou seja, quantas são as formas distintas. Então, nós aqui podemos utilizar o chamado princípio fundamental da contagem, né? O que ele diz? Para cada etapa, eu tenho a primeira etapa e a segunda etapa. Então, para cada etapa, eu tenho uma quantidade de escolhas que eu posso fazer. Então, se a primeira etapa for escolher o sanduíche, quantas escolhas para sanduíche nós temos? 4. 4 escolhas. Muito bem, então, 4. A segunda etapa é escolher o suco. Quantas escolhas de suco eu tenho? 3. 3. Então, aqui são, para cada etapa, eu tenho uma quantidade de escolhas. E o total de combinações vai ser o produto desses dois valores. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho um total de 12 combinações, utilizando 4 escolhas para sanduíche e 3 escolhas para o suco. Esse é o princípio fundamental da contagem. Olá, pessoal. Obrigado por assistir. Deixe seu like se você gostar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Inscreva-se no canal e bons estudos para você. Até a próxima!